Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo, pessoal, vou mostrar como a gente pode medir qualquer malha em qualquer placa eletrônica que você estiver analisando, seja uma malha de barramento 2C, seja um chaveamento de um circuito integrado, seja uma malha de tensão contínua, seja, sei lá, seja o que for, né, uma linha de interrupção. Como você pode configurar o seu osciloscópio para fazer uma medição em várias linhas, tá? Esse vídeo a gente não vai estar aqui, por exemplo, mostrando como você utilizar o Alt7. Porque o Alt7, pessoal, vai ter muitas linhas que você não vai conseguir, pelo modo automático, né, do seu osciloscópio, ajustar para aquela determinada linha, para aquela determinada medição que você precisa saber, né, ou precisa fazer. Então, nesse vídeo eu vou estar mostrando como você vai regular, né, eu acho que é a pior coisa para quem está começando, que é regular o osciloscópio para fazer uma aferição. Muita gente acaba, né, se perdendo todo na hora de configurar para medir uma determinada malha. E nesse vídeo eu vou dar uma explicação básica daquilo que você tem que fazer para conseguir medir qualquer malha. A partir do que eu vou dizer aqui nesse vídeo, você aplicando aí, você vai ver como você vai ter resultados bem significativos aí nas suas medições. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Antes de a gente começar a mostrar para vocês aqui, eu vou mostrar na prática, tá? Eu tô com uma placa aqui de smartphone, vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, né, de como vocês pegaram algumas atividades. Mas antes eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal, deixa o teu comentário, porque isso é importante para o nosso trabalho aqui no YouTube. Lembrando que o nosso treinamento está com preço, uma oferta imperdível, tá, pessoal? Logo logo a gente vai aumentar o valor, então eu acho que semana que vem a gente já está aumentando o valor aí do treinamento. O treinamento está numa oferta especial de atualização, então adquira o quanto antes, porque o valor vai aumentar. Nosso treinamento a gente ensina como você utilizar técnicas, tá, de eletrônica para encontrar falhas, né? Então você vai aprender eletrônica analógica, eletrônica digital, tudo aplicado para smartphone, para você saber como utilizar um osciloscópio, como utilizar um multímetro, técnicas tanto com osciloscópio quanto com multímetro, como com fonte, e também outras ferramentas para você encontrar falhas, né, em todos os tipos de setores, todo tipo de falha que você pode encontrar em uma placa de smartphone. Então adquira nosso treinamento é vitalício, tá? Toda semana suporte, e agora a gente está fazendo a atualização ao vivo com os alunos, então aproveite, porque além das aulas gravadas, você pode participar também de aulas ao vivo, né? E aí aproveita aí essa oportunidade, tá bom? O link está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem medir qualquer coisa, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mexer em tudo aqui no osciloscópio, eu vou desconfigurar ele todo, né? Eu vou botar para cima, vou mexer em tudo aqui, ó, e regular ele todo, tá? Mexer em posição, enfim, vou deixar ele todo doido, deixar esse osciloscópio todo doido, nem o tracinho tem mais aqui. Então tá bom. Eu posso pegar aqui as ponteiras, né, do meu osciloscópio, né, e fazer um Alt7. Colocar aqui para deixar o osciloscópio, tá, calibrado. Beleza? Então vou dar um Alt7 aqui, todo o osciloscópio, pessoal. Eu ia gravar essa aula com esse osciloscópio aqui da Rigol, tá? Esse osciloscópio é um osciloscópio que eu consigo ligar ele na TV. Porém, né, eu consigo ligar na TV, ligar no notebook, só que poucas pessoas, né, que estão começando a trabalhar com osciloscópio tem esse tipo de osciloscópio. Então, eu vou fazer várias aulas de osciloscópio com esse da Rantek, que a maioria dos técnicos aí que estão começando a trabalhar com smartphone, né, que está começando a entrar nessa parte de medições com osciloscópio, tem esse Rantek, tem o Finish, tá? Então a gente vai utilizar esse aqui como um osciloscópio modelo aí de várias coisas que a gente vai estar apresentando aqui no canal. Porém, pessoal, o menu dos osciloscópios, né, é basicamente a mesma coisa. Tem um osciloscópio que vai ter mais funções, outro vai ter menos funções, mas o básico do osciloscópio todos vão ter a mesma coisa, tá? Então, se você aprender a trabalhar nesse Rantek, você vai saber mexer nesse Rigol, vai saber mexer nesse outro Rigol que eu tenho aqui, num portátil, enfim. Aprendeu em um, você consegue replicar o seu conhecimento para qualquer outro, porque praticamente isso aqui, né, muda muito pouco de osciloscópio para osciloscópio. Vamos lá, pessoal.
Então vou dar um outset aqui, por exemplo, né? Dando um outset aqui, o que acontece? Mostrou para mim aqui esse gráfico, tá? Praticamente o que o osciloscópio fez? Ele se automaticamente fez uma regulagem, tá? Uma calibração para pegar o que? O que está saindo aqui, ó, nesse terminal. E o que está saindo nesse terminal? Está saindo 5 volts, tá? 5 volts está saindo aqui com a frequência, né? Tipo como se fosse um pulso, um PWM aqui, mostrando aqui uma frequência, tá? De 1 kHz, que diga. 1 kHz, 5 volts de tensão máxima, tá? Tá aqui, ó, não sei se vai dar para mostrar para vocês aí, mas ó, 5 volts de tensão máxima, beleza? Tá aqui, ó, tensão máxima, 5 volts. 3.5 de RMS, depois eu faço um vídeo explicando esse negócio de tensão pica-pico, tensão RMS, e aqui a frequência de 1 kHz, tá bom? Tá. Por que eu tenho que saber disso? Peguei isso aqui, 5 volts aqui. Aí eu vou pegar, vamos supor, com essa calibragem que eu fiz aqui, né? Porque a maioria da galera faz isso. Calibrou aqui, tá, beleza. Vou lá na placa, agora vou medir a placa. Aí você vai medir a placa. Quando você vai medir a placa, se você pegar, por exemplo, aqui, né? Eu tô com o aparelho aqui carregando, eu vou fazer uma medição em uma linha de saída de IFPMIC, chaveamento aqui, né, do MOSFET do IFPMIC. Então, se eu medir aqui, por exemplo, a gente pega, né, praticamente essa atividade aqui, ó. Opa, peguei essa atividade. Pegou por quê? Porque como a saída do IFPMIC tem em torno de 4.4 volts, quando, né, tem um cabo plugado, eu vou tirar o cabo aqui, por exemplo, ó, e vai ficar uma linha aqui, tá? Tá vendo? Essa linha aqui, né, está representando aqui os 4. Na verdade aqui está 3.8 volts, né, porque eu tirei o cabo. Se eu botar o cabo, ele vai chegar aí em torno de 4.4 volts aqui, ó, né? Se der um zoom aí na tela sua, você vai ver que 4.2, 4.4 volts e apresenta aqui esse chaveamento na tela. Aí o que eu faço, né? Eu vou aqui no período, no tempo, tá? E vou aumentando aqui, né? Diminuindo na verdade, e vou e encontro isso aqui, né? Aí eu divido aqui, baixo aqui, para beleza, peguei, né, esse chaveamento. Agora vamos pegar, por exemplo, uma outra linha. Vou pegar um pulso de PWM aqui com uma tensão de 1.5 volts a nível lógico alto, tá bom? Então eu vou colocar aqui, fazer uma medição aqui, e o que a gente vê? Uma linha que sobe e desce, beleza? Uma linha que sobe, depois ela desce. A gente não consegue ver praticamente nada aqui, né? Eu vou dar um outset, por exemplo, para ver se ele regula essa atividade. Vamos lá, ó. E o que ela apresenta pra gente? Fica apresentando algo piscando ali, tudo errado, né? Tudo muito louco ali no meu multímetro. Ou seja, ele não vai conseguir regular para eu pegar esse pulso de PWM que eu estou precisando pegar aqui na placa que eu estou analisando, tá? Então eu preciso fazer isso de forma manual, ok? E note que eu dei um outset aqui, né? E eu vou embananar ainda mais, eu vou embananar tudo aqui, tá? Vou embananar tudo aqui, vou mexer em tudo aqui para assumir tudo, né? Vou aumentar aqui o volts div, né? Vou botar o sinal lá para cima, né? Desconfigurei tudo aqui, até o sinal sumiu daqui, tá bom? Eu vou precisar fazer um outset? Não vou precisar fazer outset não. O que eu preciso saber? Eu preciso saber a tensão que eu vou medir, tá? Eu preciso saber o valor da tensão que eu preciso medir com o osciloscópio. Vamos lá. Vocês lembram desses osciloscópios? A galera não está mais utilizando muito esses multímetros, né? Que a gente precisa selecionar assim de forma mais manual, né? Então vamos supor, você vai medir uma resistência, né? A galera vai medir uma resistência. Se você for medir um resistor de, vamos supor, 4.7k ohm, você vai precisar colocar o seu multímetro na escala de 20k, né? Porque na escala de 2 você não consegue medir esse resistor, porque vai chegar até 2k ohm. E aqui nessa outra escala vai chegar até 200 ohm. Ou seja, você precisa colocar na escala de 20k para poder medir um resistor de 4.7. Ou seja, você precisa de referência, né? Se você vai medir um local da placa e você coloca o seu multímetro na escala de tensão contínua aqui,
para medir tensão contínua, você tem que saber o quanto que tem que ter ali, tá? Você vai medir e vai dizer, tem que ter aqui 4 volts. Não tem. Então, tem alguma falha aqui, né? Então, tudo você não precisa de uma referência. O osciloscópio também é a mesma coisa. Você precisa de uma referência para você se aproximar daquilo que você quer medir, tá? Então, vamos lá. Eu vou medir aqui um pulso de PWM, que eu sei que a nível lógico alto, no esquema elétrico pode falar para a gente, né, que a nível lógico alto, essa linha ela vai chegar até 1.5 volts. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que regular aqui o volts div do meu osciloscópio, tá? No osciloscópio a gente vai ter o eixo, que vai ser na vertical, tá? E vai ter o horizontal. Eixo da vertical, que é o eixo Y, ele está associado à tensão, né? Ao volts divisão. Cada quadrado desse aqui vai representar o que eu estou colocando aqui, selecionando aqui no meu osciloscópio, tá? Então aqui, perceba que eu fazendo um monte de maluquice, ele ficou praticamente para 100 volts por divisão, né? Então, cada quadrado desse aqui representa 100 volts. Então, se eu vou medir uma tensão de 1 volts, ela não vai nem sair do lugar, tá? Então, eu preciso baixar, tá? Aqui o volts div para poder pegar essa tensão aqui na tela. O que eu faço? Eu venho aqui em posição, todo microscópio, quer dizer, todo osciloscópio tem esse botãozinho aqui, né? De position, que ele vai ficar em cima aqui do canal. Então, você clica aqui, e aí o sinalzinho amarelo ele já vem para meio. Mesmo que você mexeu, eu vou levantar para cima, para baixo, vou mexer em tudo aqui de novo. Ele sumiu da tela, né? Sumiu da tela. Eu venho aqui, tem nada aqui amarelo na tela, né? Eu vou dar aqui, clicar no position. Se você se perdeu, tá aqui, um pontinho, né? Amarelo. Aí o que eu faço? Se tem um pontinho amarelo aqui, é porque eu coloquei no mínimo aqui, né? No caso, no máximo aqui do tempo, tá? Porque horizontal, né, está associado ao período, né, ao tempo, e vertical está associado à amplitude, à tensão, beleza? E o osciloscópio é basicamente isso. É um instrumento, uma ferramenta que vai fazer uma leitura da tensão ao longo do tempo, tá? É basicamente isso, que vai nos mostrar muita coisa que o multímetro não nos mostra. Então a gente vai conseguir enxergar atividades, tá? Já que ele consegue medir essa atividade da tensão, né? Então, se eu tenho um barramento 2C, que ele vai trabalhar a nível lógico alto, e a gente tem um outro barramento SPI ou qualquer outro barramento que vai, ora estar a nível lógico alto e baixo, ele vai pegar essa atividade da tensão e vai mostrar para mim, né, um protocolo, um pacote de dados. Então é basicamente isso que o osciloscópio faz. A gente quer pegar uma linha de interrupção, quer medir essa linha, verificar se tem atividade. Então a gente vai verificar se ao longo do tempo, no momento que eu coloco um cabo, no momento que eu faço alguma atividade no smartphone ou qualquer outro eletrônico, se essa linha de interrupção ela está de fato chamando a atenção daquele outro circuito integrado, né? Fazendo interação com outro componente, enfim. Então a gente consegue ver a tensão ao longo do tempo. Então o que eu vou fazer aqui? Como eu sei que esse PWM que eu quero medir aqui, ele está a nível lógico alto a 1.5 volts, o que eu tenho que fazer aqui? Né? O que eu tenho que colocar aqui no volts div? O volts div, pessoal, eu tenho que botar no máximo, né, até 1 volts, porque se eu botar muito para cima, né, colocar 100 volts, eu não vou conseguir enxergar nada. Tá? Então eu preciso colocar, configurar aqui que cada quadradinho desse, né, no mínimo seja 1 volts. Então eu vou colocar aqui 1 volts, tá, por divisão. Vou colocar aqui 1 volts por divisão. Então tá aqui, 1 volts por divisão, tirei lá, né, cliquei naquele position. Ó lá, 1 volts por divisão, né? Tô aqui na época da idade das pedras, né? Gravando esse vídeo aqui, né? Eu tenho qualidade para fazer um vídeo melhor, mas tô fazendo isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para ficar mais próximo, galera. Para você ver melhor aí, tá bom? Quando eu dou um zoom aqui é porque eu tenho uma câmera que não está me ajudando muito, né? Então, acho que aqui já dá para ver. Então, eu botei aqui 1 volts por divisão, porque eu sei a referência da linha, tá? Então, você precisa saber, com o osciloscópio, com uma outra placa
espelho, você precisa saber o que você tem que ter ali, tá? Ou, né, você pode, basicamente, como muitas pessoas às vezes conhecem o circuito de placas que já trabalham, então isso facilita também você analisar. Por exemplo, eu já sei que na saída de um IFPMI tem que ter X valor, que na saída de um drive de backlight tem que ter uma tensão Y com a frequência, porque eu já conheço a arquitetura de uma placa de smartphone. Então, a partir do conhecimento que você tem naquela placa, né, que você já trabalha todos os dias, então você não precisa nem estar abrindo esquema elétrico muitas vezes, né, enfim. Mas vamos lá. Então, tá aqui 1 volts por divisão e tem um pontinho amarelo aqui, né? Esse pontinho amarelo está associado ao tempo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudando o tempo aqui, ó. Vou mudando o tempo. Aqui colocando em nanosegundo, né? Diminuindo aqui. Pronto, eu já vejo que tem uma linha, né? Já tem uma linha aqui. Tá em 1 volts por divisão. Já tem uma linha aqui. E isso basta, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou lá medir o pulso PWM que eu quero medir, né? Vamos lá. Vou medir aqui, eu vou colocar aqui na placa. E aí, ó, eu já vejo algo subindo e descendo, tá? Eu já vejo algo subindo e descendo. O que eu tenho que ajustar aqui? O volts div? Não. Eu preciso ajustar o tempo para que dentro aqui dessa tela eu consiga ver essa atividade, né, de uma forma mais amplificada, consiga ver toda a atividade. Então o que eu vou fazer? Deixa eu botar aqui no ponto, pegar com essa mão aqui, ó, tá subindo e descendo, já tá mostrando para mim aqui 1.5 volts, tá? Certinho. Vamos lá. Aqui no tempo, né? Aqui, ó, onde eu aumento e diminuo aqui essa linha horizontal, eu vou começar a procurar uma forma de deixar isso aqui mais, né, de uma forma que eu consiga enxergar melhor a atividade dessa linha. Então eu já estou começando a ver melhor o negócio aqui, né? Então vamos colocar um pouco mais assim, vamos diminuindo um pouco mais. Tá? Eu acho que aqui já vai dar legal. Então agora eu consigo já ver a atividade, né, desse pulso de PWM. Tá? Eu posso aumentar aqui, por exemplo, mais 1 volts por divisão, para deixar um pouco maior, né? Colocar isso aqui centralizado. E aqui, ó, eu tenho, né, deixa eu botar certinho aqui. Aqui eu tenho essa atividade aqui, tá? Mostrando aqui para mim. Então eu consigo pegar tranquilo, né, atividade, né? Então aqui já é um pulso PWM, já tá em 500 mV, beleza? Cada quadradinho desse representa 500 mV, né? Então vamos contar daqui, ó. 2 vai ser 1 volts, né? Então 1, 2, 1, né? Vai ser 500 mV. Então 1 volts e meio, tá? Que é o que está aqui, 1.5 volts. Beleza, galera? Então dessa forma a gente consegue ajustar o osciloscópio sem a necessidade de ficar apertando aqui no automático. Até porque se você apertar no automático, como eu já mostrei para você, não vai conseguir encontrar valor nenhum aqui, tá? Vai dar uma doideira. Aí vamos lá, eu quero medir agora, por exemplo, o chaveamento do indutor, né? Então eu vou colocar aqui, vou plugar um cabo, né? Plugar um cabo aqui, ó. E eu tô vendo uma coisa, né? Tô vendo que apresentou algo aqui para mim, porque eu tenho cada quadrado apresentando aqui 500 mV, né? Só que tá um negócio muito louco aqui, né? Então eu preciso ajustar isso aí. Então como é que eu ajusto isso? Simplesmente eu coloco aqui, né? Tem que estar colocando ali na medição. E eu vou primeiramente diminuir, né? Para que ele tem que caber dentro da tela aqui, né? Ó, vou diminuir um pouco mais, vou vendo. Né? Pronto, ele já está dentro da tela. E agora eu vou só regular aqui, ó, tá? No tempo, beleza? Aqui eu vou regular o tempo. Então eu vou colocando aqui nanosegundo, ó, e pronto, tá? Então já consigo ajustar o osciloscópio. Então tudo que você vai medir,
você precisa, galera, né, de uma referência. Se você não tem referência, você não vai conseguir praticamente utilizar o osciloscópio. Você tem que ter uma ideia de que tem que ter ali, né? E aí você precisa estudar sobre o circuito, entender o esquema elétrico, né? Porque uma coisa vai fazer com que dê condição de você trabalhar com outra, e assim sucessivamente. Beleza, galera? Então fica mais uma dica aí para vocês, né? Nosso canal aqui. Deus abençoe, vejo vocês aí no próximo vídeo. Segue a gente aí no Instagram, arroba gscel underline, cadê? Arroba, né? gscel gscel underline assistec. Pesquisa lá no Instagram, você vai encontrar a gente. E quer fazer um treinamento completo, repara o impacto, aprender muita coisa aí com a gente, né? Clica no link da descrição e vem com a gente, né, se tornar um dos técnicos referência aí da sua região. Beleza? Um abraço, Deus abençoe, tamo junto, valeu, fui!